Bom dia, companheiras e companheiros. Este vídeo está sendo gravado aqui durante a noite, mas eu vou passar para vocês amanhã de manhã. Como sempre, vamos falar de bandidos. E bandidos, vamos falar do bandido mor. Quem é o bandido mor? Jair Demônio Bolsonaro, que está em Orlando, né, requisitando um visto de turista, né, que, segundo ele, levará de 2 a 4, os advogados dele levará de 2 a 4 meses, e também solicitando a cidadania italiana, já que, se não me equivoco, sua avó materna era italiana. Bem, o que já vem solicitando há um bom tempo e até agora não se tem nenhuma conclusão disso. E no desenrolar de toda a bandidagem, ele, né, por sugestão, sei lá de quem, começou a fazer umas palestras. Bem, palestras de quê? De 10 minutos, porque ele não consegue fazer mais nada além disso. E mesmo assim, esses 10 minutos, né, são palestras de tá ok, tá ok, tá ok. E comendo farinha, galinha com farinha, deixando cair na sandália havaiana, e não é? Ou então um pão com leite condensado. Deve estar ensinando a comer pão com leite condensado, né? E como se torna, e como se faz para crescer mais o chifre. Bem, mas isso não, a mim não me importa. Isso é o que dizem as más línguas, assim, a boca pequena e tal. Enquanto esse bandido está nos Estados Unidos, se veio tramando ainda com ele aqui, antes de 9 de dezembro, quer dizer, ele ainda estava no desgoverno, foi antes da fuga. Ele fugiu um dia antes, para não passar a faixa presidencial a Lula. Então, o que aconteceu? É o que vocês estão vendo na mídia, viram aí hoje, né? E eu esqueci de falar também, lamento a morte da repórter, excelente repórter Glória Maria, né? E deixo aqui os meus pêsames, a família dela. Então, o que aconteceu? Vocês devem ter escutado falar no deputado bolsonarento, deputado pelo Podemos, lá do Espírito Santo, Marcos Duval. E vou fazer os personagens, vou incluir os personagens da novela, não é? O outro é o Daniel Silveira, aquele brutamontes, não é? Só tem corpo físico, mas certamente o cérebro é isso aqui, ó, o cérebro. E o bandido mandrião, o vagabundo que nunca gostou de trabalhar, Bolsonaro. Todo o plano de um golpe, já outro, estava sendo articulado. A parte do plano da minuta, que foi encontrada na casa do ex-ministro bolsonarento, ministro da Justiça bolsonarento, né, e secretário de Segurança do Distrito Federal, né, no governo do seu Ibanez Rocha, né, que está preso. A minuta, a tal minuta, que, pois bem, segundo as várias versões dadas por o senador da República pelo estado do Espírito Santo, falou primeiro a Veja, depois falou a vários jornalistas, depois deu a entrevista também no Estúdio I, lá com a Andréa Sadi e tal e coisa, e todas com versões diferentes, umas 4 ou 5 versões diferentes. E a última, não sei se será a definitiva ou a verdadeira, na Polícia Federal. O que ele disse? Segundo o que ele tentou dizer, foi que Daniel Silveira o chamou e disse que ele, como tinha articulação e já tinha conhecimento com o ministro
da Suprema Corte, que é o ministro também do Superior Tribunal Eleitoral, né, momentaneamente, é o Alexandre de Moraes, o ministro, que ele fosse lá usando de qualquer artifício muito pouco louvável e muito de procedência assim, muito ilegal, com esse aparelho, e que conseguisse obter do ministro Alexandre de Moraes que ele estaria talvez sendo arbitrário e que aquilo ali que ele estava fazendo não é bem aquilo ali, porque ele não estaria seguindo as 4 linhas da Constituição, coisa e tal. Ver se o ministro, um homem preparado daquele, vai se prestar a isso. Então, isso eles depois... Isso foi Daniel Silveira pediu a ele. Segundo ele, na primeira versão, lá da Veja, e depois o MBL, o Movimento Brasil Livre, né, que é uma cambada de gente vagabunda também, né, e gente que não vale, não vale o que o gato enterra. Veja bem, então ele disse, isso é uma versão. Agora, já disse na Veja outra versão, né, que isso, ele foi visto procurado pelo Daniel Silveira. Daniel Silveira, que agora foi capturado lá em Petrópolis, com quase 270 mil reais, dinheiro vivo, sua casa, não se sabe de onde veio esse dinheiro. Bem, isso tudo faz parte da quadrilha. Bolsonaro não comprou 50 e tantos imóveis com dinheiro vivo, então isso faz parte dessa gente. Que se diz toda cristã, né? Em nome de Jesus, Deus no comando, como diz o professor Marco Antônio Villa. Então, Bolsonaro, que no dia 9 ainda estava no desgoverno, ele, segundo esse Marcos Duval, ele disse, na primeira versão, disse ao Daniel Silveira que ele não faria isso, que isso aí seria o cúmulo, não poderia fazer isso, e coisa e tal. Bem, mas tudo isso, essa versão com uma segunda, isso foi levado ao Bolsonaro, que estava, isso no dia 9 de dezembro, 3 dias antes da diplomação de Lula. Foi levado lá. Lembra que quando ele perdeu, ele ficou lá assim, patético, ninguém mais soube da cara dele, não é? E quem falou até por ele foi o ministro da Casa Civil. Bem, aquele nordestinozinho, Nanico, pois bem, ao ele chegar e ter essa reunião com esse bandido, o bandido mor da República, quem é? O Bozo, o vagabundo, e mentando tudo isso, o que esse elemento, como estando na presidência da nação brasileira, o que ele teria que ter feito? Já chamado a polícia e mandado prender esse Daniel Silveira. E talvez até o outro, por talvez alguma cumplicidade. Não, mas não fez, já prevaricando. Então já está aí coisa para já se colocar esse elemento na Papuda, ou em Bangu 8, ou sei lá onde. Bem, ele não fez nada. Depois, eles saíram e coisa e tal, e deram uma entrevista, e aqui, acolá e coisa e tal. Hoje também falou o filho 01 do bandido mor, o Flávio Bolsonarento, falou no Senado, não é? Como se aquilo fosse uma coisa, estamos falando de um golpe de Estado, como se aquilo fosse a coisa mais natural, sabe? Mas, não, o ex-presidente Bolsonaro não tinha nada a ver com isso e coisa e tal. E no frigir dos ovos, Daniel Silveira, o deputado pelo Rio de Janeiro, o outro pilantra que o Bolsonaro indultou, porque ele
foi condenado, ficou inelegível e foi condenado a 8 anos de prisão. E aí daí veio o indulto, né, por parte do ex-presidente, do bandido, né, que o indultou. E ele seguiu fazendo das suas. Mas agora vai estar certamente enjaulado, né? Já está. E tomara que não saia tão facilmente, porque ele agora não tem foro privilegiado, ele não é deputado, ele não é nada, ele é um cidadão comum. Cidadão não, elemento. E na situação que estamos, bem, segundo esse senador pelo Espírito Santo, Marcos Duval, Daniel Silveira falou com ele, não, você vai lá com algum aparelhinho de escuta, e vamos provocar, e provoque aquele dê ao ministro Alexandre de Moraes, aquele dê qualquer resposta. E certamente depois iriam mudar alguma coisa, né? Dizendo que ele usou de arbitrariedade e coisa e tal, e isso, aquilo, outro, para quê? Mas ele, segundo ele, se recusou. Não sei se eu vou. Aí o Alexandre, aí o Daniel Silveira, vai. Não sei se eu vou, vai. Me lembrou até aquela música de Vinícius de Moraes e Baden Powell, Canto de Ossanha. Vai, não vou, vai. Na voz da saudosa Elis Regina. Então, isso foi o que aconteceu. Outro golpe de Estado articulado por aquele bandido que está nos Estados Unidos. Então, enquanto toda essa quadrilha não estiver, certo, enjaulado, usando o termo enjaulado, porque são verdadeiras bestas e querem a destruição do nosso país. Nós nunca passamos por isso. E já no segundo dia, já indo para o terceiro dia de fevereiro, até agora, o que tem sido feito foi simplesmente tentar colocar tudo nos eixos dessa bandidagem. Tentando tirar essa bandidagem da articulação. Porque até no Senado, no começo do trabalho do Senado, com a nomeação dos novos e o juramento dos novos senadores, né, e na Câmara Baixa também, na Câmara dos Deputados, se viu que esse pessoal, sabe, é um pessoal que realmente quer o mal, e tem muita gente, sabe, da política envolvida nisso. Felizmente, no Senado, não ganhou aquele elemento lá do Rio Grande do Norte, não é? Aquele elemento Rogério Marinho. Porque elemento do PL, porque o partido do Valdemar, do Valdemar da Costa Neto, né, do BOI, que também hoje depois na Polícia Federal, né? E vamos ver qual é a conclusão, inclusive deixou seu telefone lá. Vamos ver qual é a conclusão de todo esse trabalho da Polícia Federal. Agora, que foi articulado esse golpe pelo bandido mor Bolsonaro, foi. E ele está lá, sabe, com medo, ele está com medo, ele não dá um passo sem olhar para trás, olhar para o lado, ele está desesperado. Porque ele sabe que esse visto, essa cidadania italiana não vai sair tão fácil, porque mesmo tendo sido ganhar lá uma primeira-ministra extremista, ela não quer essa porcaria, né, sujando o território italiano, né? Os congressistas americanos não querem Bolsonaro lá. Vamos ver se esse visto sai, porque se não sair, ele está ilegal. E ao ele estar fazendo alguma palestra, mesmo que palestra porcaria de 5, 10 minutos, porque ele não sabe falar mais do que isso, porque não tem um palavreado suficientemente rico para que possa dar uma palestra. Primeiro que é um jumento, é uma besta.
não tem conhecimento político, não tem conhecimento de economia, não tem conhecimento histórico, não tem conhecimento nenhum. É um boçal de primeira. Que palestra esse estúpido vai dar? Mas, então, isso é o que ele soube fazer. O que ele soube fazer foi simplesmente ser um zero à esquerda e ter esses filhos, esses 4 filhos. Vamos deixar a filha da Michelle de lado, porque é uma criança ainda. Ter esses 4 filhos e ter ensinado a esses 4 filhos a arte, né, de ser bandido, não é? A arte da rachadinha. Veja bem, vocês que estão assistindo esse vídeo, estou falando uma linguagem bem fácil, se bem que foi tudo bem fácil falado hoje, na Globo News, na CNN, no Jornal Nacional, e tudo isso vocês viram, sabe? Quem gosta realmente de... Você não precisa amar a política, mas pelo menos preste um pouco de atenção, para que nas próximas eleições, seja para vereador do seu município, você não cometa os erros que cometeu nessas últimas eleições. E por uma questão de acompanhar o povão, dizer Lula é bandido, Lula é ladrão, viu em que situação, né, o Brasil ficou. Então é a única coisa que eu peço a vocês, sabe? Se interem mais da política. Ah, não, eu não gosto da política. Você não tem que gostar da política. A política vive em você. Tudo que você faz é política. E vem da política. Você não tem que morrer de amores por ela. Perdão. Deu simplesmente uma voz de... um ponto de apoio a isso que eu estou falando. Sabe? Trata de se inteirar um pouco mais. Assistam um jornal. Ou leiam um jornal, assistir é mais fácil. Eu sei que a maioria não é dedicada à leitura, mas assistir, porque vocês começam a entender pouco a pouco, para que nas próximas eleições, até talvez do seu município, você não cometa um erro. Não votem em bandido, não votem em vagabundo. Olha que situação está passando no nosso país, que nós vamos sair dela, e muita gente vai estar na cadeia, sabe? Se prepare Bangu 8 e Papuda. E outros presídios mais. Bem, boa noite a vocês. E eu vou mandar esse vídeo para vocês amanhã, de manhã. Muito obrigado.